Olá, bem-vindos de novo ao programa Juntos para Conquistar. Hoje estamos aqui com um convidado especial e este convidado especial é o pastor Carlos Ribas, que vem do Brasil, e eu gostava de fazer-lhe uma primeira pergunta neste dia, mas antes disso desejar-lhe as maiores felicidades e o meu agradecimento e agradecimento de todos aqueles que nos estão a ver por poder estar neste programa. E a primeira pergunta que eu lhe iria fazer é: quem é o pastor Carlos Ribas? Boa tarde, pastor Ismael. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Enlace Portugal. É uma alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. O pastor Carlos Ribas é um pai de família brasileiro, casado com uma esposa brasileira. Minha esposa é uma pastora, a pastora Francine. Sou pai de 2 filhos, o Thales, que tem 13 anos de idade, o Mateus tem 8 anos. Fez 8 anos agora, semana passada. Eu estava no Brasil viajando, fui para casa para participar do aniversário dele e já vim para Portugal. Sou pastor da Igreja Unção e Poder, no estado, na província do Paraná, sul do Brasil. Nossa igreja tem algumas filiais no Brasil e agora temos algumas filiais aqui em Portugal e na Espanha. Também sou autor de alguns livros, entre eles um livro famosíssimo, muito vendido no mundo todo, que é Bruxaria, o Desvendar de Segredos Ocultos há Milênios. É um best-seller, é um livro que trata desse problema da bruxaria, do satanismo. Entre outros livros, eu trouxe um aqui até que eu vou mostrar para vocês. Revelação, o caso Filhos da Luz, é um romance policial evangélico. Conta a história de um evangélico que é detetive particular, que desvenda casos de magia negra. Inclusive já é um presente para o senhor, pastor. Muito obrigado. Depois talvez a gente fale um pouco mais sobre ele. O pastor Carlos Ribas também é teólogo. Eu sou doutor em teologia pela Christian Bible College, que é uma universidade americana. E eu ministro palestras, seminários, ministro treinamento de obreiros, treinamento de líderes, de pastores no mundo todo. E tenho, por conta disso, além das ministrações, pregações do evangelho, tenho mais de 20 ou mais de 30 DVDs gravados em vários lugares do mundo. Aqui na Europa tem alguns, e 6 ou 7 livros já lançados, apostilas de treinamento de batalha espiritual, de treinamento teológico de líderes, já perdi as contas, e tenho ido a alguns lugares pregando o Evangelho de Cristo, dizendo que Jesus salva, dizendo que Jesus liberta, que Ele restaura a família e que Ele faz com que as pessoas alcancem a salvação. Amém. Uma pergunta que se tem que pôr forçosamente quando falamos desta área em que o pastor é perito. Perito não porque ele estudou para isso, claro que também deve ter estudado para isso, mas porque Deus lhe deu esse dom. Sim. Que é a área da libertação, que é uma área tão controversa na Igreja. Sim. E principalmente em Portugal. É uma área que todas as pessoas, quando falamos em libertação, têm um bocado de receio em meter-se. E eu gostava de fazer mesmo essa pergunta: como é que podemos tirar esse tabu ou tirar essa máscara que nos deixa com medo de entrar na área da libertação e até com medo de que tenhamos assim uns dissabores porque entramos na área? É essa realmente a visão que hoje o crente, ou eu não diria que é só o crente, mas também o não crente, estão muito iguais às vezes aqui em Portugal, porque acreditam que temos poder para expulsar demónios, acreditam que o diabo não nos pode tocar, mas quando entramos na área da libertação paramos, estancamos o carro e ficamos ali. E eu gostava de perguntar isso mesmo ao pastor: como é que podemos desmistificar esse tabu da libertação? Olha, pastor Ismael, eu venho do Brasil, que é um país muito místico. Sim. Infelizmente, no nosso país, até as igrejas estão ficando místicas. E a libertação lá se tornou artigo popular. Qualquer um opera a libertação. Mas a grande diferença na libertação hoje, ao meu ver, é que não se liberta de forma correta. Igrejas que se manifestam demônio todo tempo, é porque não operam a libertação da forma correta. Porque se operasse a libertação da forma correta, chega uma hora que o índice de pessoas endemoniadas vai diminuir. E vai chegar um momento em que o índice de pessoas endemoniadas vai acabar. Eu vim do satanismo e eu conheço os demônios do lado de lá. Os crentes, na maioria, conhecem os demônios prostrados, com as mãos para trás, pedindo para sair dali, porque estão sendo queimados, enfim. Eu conheço os demônios na área estratégica deles. E eles não vão em qualquer lugar. Demônio é um ser extremamente inteligente.
Ele só entra onde ele sabe que pode fazer alguma coisa. Onde ele sabe que ele não pode tocar, ele não entra. Então, é muito comum hoje no Brasil, pessoas de vários lugares, inclusive de outras nações, irem até a nossa igreja para participar de treinamentos de libertação e no fim de 30 dias me perguntarem, pastor, mas eu não vi manifestação de demônios na sua igreja. Por quê? Porque muitos demônios não vão até a minha igreja. Porque eles sabem, não do poder que eu tenha, eu tenho o mesmo poder que qualquer servo de Deus nascido de novo. Eu me rendi ao mesmo Jesus que qualquer irmão que está assistindo se rendeu. O meu Cristo nasceu de uma virgem só, não nasceu de duas virgens. O meu Cristo morreu numa cruz só, não morreu em duas cruzes. Ressuscitou o terceiro dia. É a mesma unção e o mesmo poder. A diferença é a técnica. A unção Deus dá. A técnica é o homem que desenvolve. Então gerou-se um tabu, porque as pessoas elas começaram a fazer um marketing em cima disso. A pessoa que está endemoniada, ela é uma pessoa doente espiritual. Ela não pode ser exposta. Ela tem vergonha. Eu já fui endemoniado. Para eu me converter, eu tive que ser liberto. Eu passei por 3 meses de libertação. E eu não queria que ninguém visse isso. Não queria que ninguém soubesse disso. Eu tenho um passado no satanismo que eu não conto para as igrejas. Eu não saio dando testemunho das igrejas. Por quê? Porque é um passado triste para mim. Então o que acontece hoje é o marketing. Está acontecendo hoje no mundo todo, em Portugal também. Algumas igrejas abusam do marketing da libertação. Se for tratada de forma séria, se identificar uma pessoa que está endemoniada e ela for tratada de forma séria, o que vai acontecer? Ela vai ser bem tratada, vai ser curada, vai ser liberta e as pessoas não vão ficar escandalizadas com isso. Não vai haver um escândalo. Na minha opinião, parte de nós, obreiros, nós devemos agir na área da libertação de forma mais coerente, de forma mais pura e sem todo esse circo que está sendo formado, sem essa exposição, entrevistar demônio, aquele negócio todo. Para que nós vamos entrevistar demônio, pastor Ismael, se o demônio é o pai da mentira? Eu vou perguntar para o demônio o que ele quer. Ele vai mentir. Há uma função que não existe no demônio, que é a função de falar a verdade. Mesmo que ele queira falar a verdade, ele não consegue. Então, por qual razão eu vou entrevistar um demônio? Quando eu dou liberdade, legalidade para um demônio falar na minha igreja, eu estou deixando ele falar no microfone. Ele vai sair daquela pessoa, vai andar por lugares áridos e um dia ele vai voltar e vai entrar em outra pessoa. Eu peço desculpa ao pastor, eu estou a dar autoridade aos demónios para fazerem, para entrarem na minha igreja, para falarem na minha igreja. Porque o Senhor está falando, por exemplo, fala aqui, demônio. Aí o demônio, ele fala ali e é expulso. Tudo bem, ele foi expulso. Ele é um ser espiritual. Ele vai para um lugar árido, como diz a palavra de Deus, e ele vai voltar. E se ele não entrar naquela pessoa, ele vai entrar em outra, que dê lugar para ele entrar. E ele vai falar no microfone. De repente ele entra num pastor que seja em pecado. Ele entra talvez num líder de louvor que esteja em pecado. Quantos são os crentes que hoje em dia têm a vida em pecado, gente? Que hoje em dia não vê. Porque existe uma coisa. Eu fui falar com alguns irmãos e alguns irmãos me perguntaram, mas pastor, o senhor vê pecado em tudo? Parece que tudo é pecado. Se você pegar um balde de lama, de lodo, de sujeira e carregar nas costas, vai ter 20 quilos e você vai se sentir muito cansado. Mas se você estiver dentro de uma piscina de água suja, de lama, você não vai sentir o peso daquilo que você está carregando porque você está dentro da sujeira. Quando a pessoa vive no pecado, ele não sente o peso do pecado. Mas quando ela é tirada do pecado, qualquer pequeno pecadinho ele já sente o peso. Então tem pessoas hoje que acham normal beber, fumar, se drogar, se prostituir, sair, fazer as coisas. Acha normal e é crente, é ministro de louvor. E aí não consegue mais sentir o pecado porque está submerso no pecado. Mas se Jesus tirasse as pessoas desse mundo, eles vão sentir o pecado pelo qual estão vivendo. E aí sim vão entender o que eu estou dizendo sobre a libertação. Existem pessoas que hoje estão sofrendo problemas de libertação. Por quê? Porque o demônio que eles expulsaram passou pela lei espiritual de ir para um lugar árido, que em média um demônio fica 40, 50 dias num lugar árido, e voltaram, e aí entraram, veja só, no libertador. Porque ele tinha tanto pecado que deu legalidade para o demônio entrar nele. E agora eu vou te falar um negócio. O próprio libertador deu uma ordem para o demônio. Fala aqui no microfone. Quando o demônio voltar, ele tem perante Deus autoridade sobre aquela igreja para falar. E aí acontece, e sobre a pessoa. E sobre a pessoa e sobre a igreja. E aí, porque sabe o que é o microfone hoje?
é o cajado do sacerdote de antigamente. Antigamente o sacerdote levantava o cajado, o povo parava para ouvir. Apontava o cajado, o mar se abria. Hoje o microfone é isso. Então ele deu o microfone para o demônio, o que ele está dando? O cajado, o sinal de autoridade. E aí o demônio entra na igreja, aí tem tanta igreja rachando, tem tanta igreja se dividindo, fechando, porque os demônios... E se fala muito mais de demônio hoje do que do próprio Jesus. Nós devemos voltar ao primeiro amor, nós devemos voltar a chorar no louvor. Nós precisamos falar do amor de Jesus. Amém. Aqui põe-se uma pergunta que é primordial e que talvez as pessoas estejam lá em casa estejam a fazer. Qual é que é a grande diferença entre um exorcista, porque as pessoas viram o filme do exorcista, sim, e para elas aquilo e quando falam em demónios lembram-se do filme. Sim. Qual é que é a grande diferença entre o exorcista e o libertador? Claro. O exorcista, ele na sua grande maioria, ele vem do sacerdócio católico, né? Uma cultura católica, daquele especialista em expulsar demônios. Mas, trazendo para um contexto cristão geral, seja católico ou evangélico, o exorcista seria aquele que age na hora de expulsar o demônio. A diferença entre o exorcista e o libertador é que o exorcista, ele pode expulsar ou não o demônio. Porque ele só vai no ato de mandar embora o espírito maligno. O libertador, que é o meu caso, ele trabalha com um contexto geral. Um libertador não atua só em expulsar demônios, ele atua em restaurar a família. Porque se vier uma pessoa na minha igreja e eu expulsar o demônio dela e não restaurar aquela pessoa, não discipular e não restaurar a família, o demônio vai voltar. A Bíblia fala que ele volta. E se ele achar a pessoa vazia, entra mais 7 piores. Então o libertador, ele se preocupa com o antes, o durante e o depois. O libertador, ele se preocupa não só em libertar espiritualmente, mas ele se preocupa com a comida, com a roupa, se aquela pessoa precisa ser tratada de vícios, se aquela pessoa está com o casamento destruído e precisa ser restaurado o seu casamento. O libertador se preocupa com a saúde, se a pessoa tem uma doença, como que nós vamos tratar, ou vamos orar para que Deus a cure. O libertador trabalha numa área muito ampla. O Ministério de Libertação atua na área do espírito, da alma e do corpo. Existem coisas, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz que nós somos formados por espírito, alma e corpo. Existem coisas que são espirituais, são na área do espírito e precisam de autoridade. Mas existem coisas que são carnais, são na área do corpo. Tem pessoa que é sensual, e alguém já diz, é o demônio da pombagira, é o demônio não sei do que. Inventaram até um demônio novo, chamado de espírito de Jezabel, que não existe, por mais que escreveram um livro sobre isso. Jezabel foi uma sacerdotisa sidônia, ela era como se fosse uma freira, ela era religiosa, ela não era uma pessoa sedutora. E um espírito de uma pessoa morta não vira demônio. A minha avó morreu no satanismo, não significa que a minha avó virou demônio. Então inventaram até demônios novos. O que acontece? O que é da carne é as obras da carne, que o apóstolo Paulo falou em Gálatas. Existem obras da carne que são portas para os demônios entrarem, mas é do ser humano maldoso. Isto é, eu peço desculpa ao pastor, porque muitas vezes nós, na nossa área normal, na nossa vida normal, muitas vezes fazemos coisas ou abrimos portas que nós não nos apercebemos que estamos a abrir uma porta. Muitos de nós dizem, não, isso não foi o diabo que fez, foste tu, foi a tua mente. Mas ao longo do tempo, aquilo que nós abrimos ou aquilo que entrou na nossa mente ou que nós deixamos na nossa mente vai dar lugar a que um demónio possa ou tomar lugar dentro da nossa própria vida. Exatamente. Ou oprimir-nos. Exatamente, o senhor está certo. A única pessoa que permite que um demônio entre na vida dela é a pessoa mesma. É a pessoa própria. Então, a obra da carne, que a Bíblia descreve ali no livro de Gálatas, no capítulo 5, são obras que os demônios até podem usar, mas são coisas pessoais. É muito fácil culpar o demônio. É muito fácil. Vícios, bebedices, são obras da carne. Aí a pessoa fala, não, eu bebo porque o demônio me faz beber. Peraí, bebe porque é uma obra da carne. E eu costumo dizer, me perdoe a palavra que eu vou usar, eu sou brasileiro, talvez eu fale palavras que em Portugal sejam ofensivas, mas sem vergonhice, sem vergonhice. A pessoa não tem vergonha de fazer o pecado. E aí quer culpar o demônio. Tudo bem, o demônio tem peso nisso? Claro que tem. Mas a Bíblia fala que são obras da carne. Está embutida na carne. E nós precisamos vencer a nossa carne. O Espírito luta contra a carne.
Então nós precisamos vencer a carne e parar de... Eu não estou aqui defendendo o diabo, parece que estou defendendo o diabo. Eu sou contra Satanás, sou contra os demônios, mas eu não quero que os crentes sejam enganados pelo demônio, porque o demônio fica colocando na mente deles: não, você é fraco, você não consegue, a carne é fraca, o diabo é mais forte. E não, nós podemos vencer as obras da carne, nós podemos vencer as obras do demônio. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e nós somos poderosos em Deus para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada nos causará dano. Isto é como aquela pessoa que fuma e que não deixa de fumar e diz: o diabo é que me faz com que eu... Ou o vício, vá. O diabo faz com que eu tenha um vício. Sim, ou o vício é que me continua a fazer fumar. E a pessoa nela mesmo, se tem o Espírito Santo dentro dela, tem autoridade para vencer o vício por ela própria. Mais uma vez, o senhor está correto, concordo plenamente. A obra da carne faz com que a pessoa tenha propensão em pecar. Eu tenho um filho pequeno, quando ele tinha 3 anos de idade, eu tive que repreender porque ele deu um tapa numa menina da igreja. E eu falei para ele: quem te ensinou a dar um tapa na menina da igreja? Você é filho de pastor, nasceu em lar evangélico. Ele disse: eu não sei, papai. Eu fiquei nervoso e dei um tapa. Ele fez sozinho. A agressão foi sozinha, foi gratuita. Mas ensinar ele a orar, eu tive que mostrar para ele como orava, tive que orar de joelho com ele muitas vezes. Então, a obra da carne já está em nós, nos ensinando a errar. Aí o diabo, claro, ele pega o nosso erro e transforma no pecado. Mas quando a pessoa tem um vício, quando a pessoa tem um problema, primeiro nós temos que vencer a nossa carne. E como que vence a carne? Com jejum e oração. Parar de comer. Eu sei que pessoas têm metabolismos diferentes. Eu sei que tem pessoas que têm um metabolismo tão acelerado que comeu agora, daqui 2 horas estão com muita fome. Então, jejue da forma que o seu metabolismo possa suportar. Mas jejue. Precisamos jejuar. Nós temos que fazer com que a igreja volte a jejuar. Volte a orar. E jejum é abstinência de alimento. Tem gente que jejua Coca-Cola. Tem gente que jejua café. Vai na casa do irmão: eu não vou tomar café porque eu estou jejuando café. Isso não é jejum. Eu fui na casa de um senhor que estava jejuando tempero. Para mim, jejum de tempero é dieta de pressão alta. Jejum é ficar sem comer, é deixar de almoçar, é deixar de jantar, é ficar em oração. Na hora do seu almoço, você não almoça, toma uma água, dobra o joelho e ora. Lê a palavra de Deus, isso é jejum. Aí a sua carne vai se fortalecer? Não, ela vai enfraquecer e o seu espírito vai estar forte. E aí sim, vícios vão sair, tristeza, depressão, opressão, vai tudo cair por terra. Aqui tínhamos mais uma área para falar, que seria a área do jejum, mas isso vamos deixar para outro tempo. E uma pergunta que tem aqui estado a martelar comigo e claro, as outras pessoas, eu ouço a igreja, ouço as pessoas falar, e há normalmente as pessoas dizem que, já falamos sobre isso, normalmente as pessoas dizem que crente não pode ser possuído por um demónio. Sim, é verdade. As pessoas falam isso. E eu gostava de lhe fazer uma pergunta que tem muito a ver com isso. Qual é que é a grande diferença entre um crente, entre ser possuído e ser oprimido? Sim. E se um crente pode ser possuído? Oprimido a gente sabe que pode ser. Sim. Todos sabemos que está em um dado fidedigno. Mas possuído, há pessoas que dizem pode ser, outros dizem que não pode ser, e eu gostava de perguntar a opinião do pastor, se pode ou não pode ser. Tá bom. Primeiro nós temos que definir muito bem, pastor Ismael, quais são as ações do crente. Se o crente for esse padrão que o mundo está vivendo hoje, todo crente pode ser possesso por demônios, porque o padrão está muito baixo. O nível do crente hoje é muito baixo. Mas se o crente for o padrão que Jesus instituiu na terra, nenhum crente vai ser possesso por demônios. Então aí já tem um padrão de... Isso. Um patamar mais Se nós vivermos o padrão que o mundo tem vivido, nós temos grandes propensões em ser possessos por demônios. Já vou explicar o porquê. Se nós nos colocarmos no padrão que Jesus instituiu para a igreja, nenhum demônio toca em nós. Como que eu posso explicar? Bom, primeira diferença entre ser oprimido e ser possesso. Toda pessoa é atacado pelo diabo. O ataque existe. Jesus saiu do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, ataque e tentação, todo cristão passa. O que não pode é ceder à tentação, o que não pode é cair na tentação. O ataque todo mundo recebe, eu recebo, o senhor recebe, todos recebem, você que está me assistindo recebe, mas nós não podemos ceder ao ataque. Para isso, Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante, fala sobre a armadura de Deus.
né? O capacete da salvação, escudo da fé, espada da palavra, justiça, enfim, para que nós possamos rebater os dardos inflamados do maligno, que são os ataques e as tentações. Quem está vestido com a armadura do Senhor, com toda a armadura de Deus, rebate os ataques, não cai em tentação. Agora, a opressão é quando você deixou com que a tentação entrasse. E a tentação entrou, o ataque entrou e você está oprimido, ou seja, o pecado traz separação entre o homem e Deus. Quando eu peco, eu recebi a tentação, caí na tentação e pequei, Deus se separa de mim. Só que nós não podemos ficar vagando no universo. Nós estamos ligados em um ou outro caminho, no caminho estreito ou no caminho largo. Se eu fui desligado de Deus pelo pecado, automaticamente um demônio fica ligado a mim. Só existem dois caminhos, luz e trevas. Então aquele que não está ligado à luz, está ligado às trevas. Mas quando imediatamente após o pecado, a pessoa foi desligada de Deus e está ligado a um demônio, ele não está possesso. Ele está no que nós chamamos de estágio de opressão. Ele é quando o crente esfria, é quando o crente começa a fazer bobeira, sabe? É quando o crente que era tão bom dentro da igreja começa a falar coisa que não deve, começa a ver problema em tudo. Ele está em pecado e existe um demônio oprimindo ele. Essa é a hora para o pastor chamar a ovelha e orar com ele, conversar com ele, fazer uma revisão, falar: meu filho, quando que começou isso na sua vida? Ah, pastor, eu vou confessar, tal dia eu fiz tal coisa. Foi ali a porta de entrada. Vamos orar, vamos fechar essa porta, vamos pedir perdão para Deus, o demônio sai, o Espírito Santo volta, está tudo certo. Agora, se o crente em estado de opressão continuar pecando, ele entra no estado de possessão maligna, que é quando o demônio afasta o espírito humano e usa o espaço onde o espírito humano está. O espírito humano é aquele que fala normalmente com Deus. Como ele está em pecado, Deus não está falando com ele, ele não está ouvindo a voz de Deus, o demônio começa a falar. E aí acontece a manifestação, que a pessoa fica possessa por um demônio, fala pela voz, o demônio usa a voz da pessoa para falar, os olhos para enxergar, a força da pessoa fica descomunal. É quando ele está possesso por demônios, é o estágio de possessão. Crente pode ficar possesso? Se o crente pecar, pode ficar possesso, porque o pecado afasta o homem de Deus. Mas pastor, todos pecam e carecem da glória de Deus. Sim. E o apóstolo João disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, que é Jesus o justo. Então o que nós devemos fazer? Eu peco, todo mundo peca, mas eu não sou iníquo. Existe uma divisão entre a palavra pecado e iniquidade. O pecado, você peca, reconhece, se arrepende e Deus te perdoa. Então o demônio nunca vai te possuir. A iniquidade, você peca e já não sente mais o pecado, peca de novo, esquece que aquilo é pecado. O teu pastor fala que é pecado, entra por um ouvido e sai pelo outro. Se tornou iniquidade. O iníquo não sente mais o pecado. Esse pode ser possesso pelos demônios. O iníquo. Então, respondendo a pergunta, sim, crente iníquo pode ser possesso por demônios. Ele pode estar na igreja, pode estar fazendo obra na igreja, mas ele é iníquo. Ele tem pecados que ele não abandonou. Então o demônio entra por ali e pode possuí-lo. Talvez há pessoas que neste momento nos estão a ver e têm sentido coisas raras. Talvez a casa a mexer, esse já é um extremo, mas, por exemplo, sentir uma depressão muito grande, porque eu presinto, não que eu entenda muito desta área, mas presinto que uma depressão é uma opressão demoníaca. Isso. Talvez há doenças que são opressões demoníacas. Exato. Também. Partindo desta conjetura que nós fizemos agora, há pessoas neste momento que nos estão a ver que estão com problemas. Como é que elas podem distinguir e perceber que estão a ser oprimidas ou que estão a ser... tem muito a ver com a pergunta atrás. O que é natural e o que é espiritual? Sim, o que é espiritual. Tá, pois bem. E como é que ela se pode... nós no fim vamos orar por estas pessoas, mas como é que ela pode pedir a alguém que a ajude a se libertar daquela opressão? Entendi. Pois bem, em relação à saúde, doenças, quando se está passando por uma doença não diagnosticada, os médicos fizeram exames, procuraram de todas as maneiras e não conseguiram diagnosticar a doença, é uma doença espiritual. Então, só se resolve de forma espiritual. Se ela tem diagnóstico, mas ela
não está retrocedendo e não está sendo curada. É um câncer, enfim. Aí pode ser orado para que haja os dons de milagre, operação de milagres ou os dons de curar. Então veja bem, quando a doença é não diagnosticada, precisa de libertação. Quando a doença é diagnosticada, mas não tem cura, precisa de operação de milagres, que é um dos 9 dons do Espírito, ou dons de curar. Quando é nem uma coisa nem outra, quando não é nem dons de curar, nem operação de milagres, aí é uma doença autorizada, permitida pelo Senhor. Aí tem que se procurar um tratamento, um médico, enfim. Como eu falei anteriormente, existem coisas que estão na alma, no espírito e no corpo. Quando é uma enfermidade no corpo, o Senhor abençoa muitos médicos e tratamentos para nos curar. O evangelista Lucas era médico e ele tratou a vida do apóstolo Paulo. No livro de Atos, o apóstolo Paulo diz: está comigo o evangelista Lucas, que me assiste nas minhas enfermidades. Então essa é uma maneira de você perceber. Uma outra maneira de perceber é quando alguma coisa espiritual aconteceu na sua vida. Porventura você, no momento de desespero, procurou uma bruxa, uma feiticeira, um feiticeiro, uma cartomante, alguém, entregou sua vida a um pacto voluntário com o diabo. Mesmo sem você saber o que estava fazendo, você fez um pacto com o diabo. E a partir desse tempo percebeu que coisas ruins estão acontecendo. É óbvio que foi aquele ato que você fez que trouxe esses maus na sua vida. Então, precisa orar, vá até um pastor, ligue aqui para a emissora, ou logo eu vou dar os contatos do meu ministério, entre em contato com a gente, nós vamos estar orando e liberando uma bênção na sua vida, tá bom? Amém. Eu gostava de perguntar isso mesmo ao pastor, como é que as pessoas podem adquirir os seus livros, como é que os pastores que nos estão a ver podem entrar em contato com o pastor. Ótimo. E convidá-lo também, porque eu sei que o pastor vai voltar de novo a Portugal. Ano que vem já vou voltar. E como é que eles o podem convidar a estar na sua igreja, porque eu acredito que esta é uma área muito esquecida na igreja. Verdade. E que necessitamos forçosamente, não digo que todas as pessoas vão entrar por esta área, mas pelo menos entendê-la, porque uns, como nós dizemos aqui, uns são braço, outros são perna, e nem todos podem entrar pela mesma área, porque não é essa a revelação que Deus deu. Verdade. Mas é bom nós termos uma noção daquilo que... Isso, claro. Tem o meu site, que vai estar aparecendo no vídeo, www.carloribas.com.br, Brasil. Carlo Ribas, sem o S, não é o Carlos, né? É italiano, carloribas.com.br. As minhas redes sociais, facebook.com/carloribas, twitter.com/carloribas, e o meu e-mail, pastor@carloribas.com.br. Aqui em Portugal, o telefone de contato é com a pastora Vera Vaz, 351, né, o código, 913-164463, e também 926-962-627, também vai estar passando aí no seu vídeo. E o meu contato no Brasil, 0055, é o código internacional, 49-3644-0024 e 49-9916-6094. Amém. Então, para terminar este programa, eu creio que estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Eu gostava de pedir ao pastor que pudesse orar por aquelas pessoas que nos estão a ver. Vou orar, sim. E também, porque não, pela nação de Portugal, para que Amém. Deus abra e liberte este avivamento que nós estamos há tanto tempo ansiando e parece que está a demorar a vir. Mas está chegando. Está chegando. Vamos orar, sim. Eu quero que você que está em casa assistindo possa crer nesse momento de fé, tá bom? Eu vou orar pela sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor, nesta nação, em Portugal, esta nação que é pai do Brasil. Senhor, esta nação que trouxe ao território brasileiro a sua cultura, que trouxe a sua colonização, e nós hoje, brasileiros, temos o dever de abençoar esta nação. Assim como José, no Egito, abençoou seu pai Jacó e o livrou da morte pela seca, assim nós, brasileiros, abençoamos a nação de Portugal e ordenamos que toda morte recue, que toda seca, todo deserto recue, em nome do Senhor Jesus. Também este irmão, esta irmã, esta pessoa que está assistindo agora este programa e que está passando por um problema espiritual, eu ordeno agora
em nome do Senhor Jesus. Demônios que estão atuando na vida dessa pessoa, pelo poder do nome do Senhor Jesus, eu ordeno que você recue agora, que toda a sua força seja anulada agora, que todo o seu poder, todo o seu intento seja anulado agora, em nome do Senhor Jesus. E que todo o mal que você colocou nessa vida seja agora retirado em nome do Senhor Jesus. Eu peço aos anjos do Senhor que comecem a voar até essas casas e comecem a bater as suas asas, comecem a limpar esses ambientes, comecem a tirar tudo aquilo que não agrada a Deus e comecem a se colocar nos portões, nas portas, nas janelas, nas entradas e nas saídas das casas, apartamentos, prédios, locais de trabalho, protegendo, cercando, porque a palavra de Deus ordena que os anjos são espíritos ministradores a favor dos que vão herdar a salvação. E eu profetizo que a nação de Portugal vai herdar a salvação pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Então, a todos aqueles que viram este programa, um grande abraço e continuem a sintonizar-nos. Prometemos que a próxima vez que o pastor estiver em Portugal, vai estar outra vez aqui connosco. Vou estar com certeza. Amém. Então, muito obrigado, pastor. Obrigado, e até à próxima. Deus abençoe.